João capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, o que é pecado em nós nesse momento, nos perdoe. E pedimos, Senhor nosso Deus, fale ao nosso coração através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma pausa nos nossos estudos regulares, tanto de manhã como na noite, no culto da noite. Nós vamos meditar sobre o tema a Bíblia Sagrada e a reforma da igreja. E vamos fazer isso porque nós não podemos deixar de relembrar a reforma protestante. Aconteceu no século XVI e está fazendo mais um aniversário, né? 506 anos de reforma. E por isso nós vamos falar desse tema. Agora no mês de outubro, então, é o aniversário da reforma. E nós vamos falar do tema a Bíblia Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, e a reforma da igreja, porque é isso mesmo, né? A grande questão da reforma é a Bíblia, a Palavra de Deus, a fonte da verdadeira fé, a revelação de Deus, a revelação do conhecimento de Deus, e em contraposição com uma religião humana, uma religião que não é baseada em Deus, na sua revelação, na sua palavra, mas é uma religião das tradições humanas, das invenções humanas, das doutrinas humanas. Então nós temos, na verdade, neste mundo, de uma forma ou de outra, nós temos os homens vivendo assim, da forma mais geral possível, mesmo quem se diz ateu, ou cético, o que for, não se diz religioso, ou quanto a religiosos, quanto aos que confessam alguma religião, a crença em algum Deus, não importa. Nós podemos classificar a humanidade nesses dois tipos de pessoas, ou aqueles que vivem debaixo do conhecimento de Deus, conhecimento que Deus deu para ele, através da sua palavra, ou aquela pessoa que não importa se é ateu, se é religioso, cético, ele não conhece a Deus verdadeiramente, mas ele vive de acordo com as suas ideias, de acordo com as ideias de outros homens. É isso que nós temos no mundo.
né? Podemos resumir toda a humanidade nesses dois tipos de pessoas, e todas as ideias humanas e todas as filosofias humanas, todos os pensamentos humanos, exatamente nessas dois tipos de crença, de fé, de compreensão da verdade, da realidade, do mundo e assim por diante, meus irmãos. E eu escolhi esse texto aqui, eu não quero ficar somente nele e não vou fazer uma exposição dele, né? Nós já tivemos aqui a oportunidade de fazer uma exposição de todo o Evangelho de João, pela misericórdia de Deus, e já passamos aqui por esse capítulo. Então, eu não vou hoje fazer uma exposição, mas eu quero chamar a atenção para alguns versículos aqui, e depois nós vamos ler outros trechos das Escrituras, e que tenham a ver, tanto esse texto como outros trechos que nós vamos ler, com o nosso tema, que é a Bíblia e a reforma da igreja, e o conhecimento do verdadeiro Deus, ter o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro culto, e assim por diante, né? Olha, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui sobre a videira, que ele diz que é ele, né? Ele pensa assim, ele está pensando numa árvore, numa videira. Aí ele diz assim: eu sou a videira, versículo 1, o meu Pai que é o Pai Celestial, o que enviou Jesus, o Deus Pai enviou o Filho, que se encarnou para a nossa salvação. Então, o meu Pai é o lavrador, e aí ele fala que existem as varas que estão nele, versículo 2, toda vara em mim, que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele fala de dois tipos de vara, que aparentemente, ambos os tipos, vamos colocar assim, estão nele, nessa videira, mas quando nós pegamos o texto no seu conjunto, nós vamos ver que um tipo de vara verdadeiramente está em Cristo, está ligada a Cristo, mas outro é só aparência. Então, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto. Então, é essa vara que parece que está em Cristo, mas que não frutifica, que não tem vida em si e que não produz vida em termos de fruto, em termos de uma vida piedosa, santa, uma vida de adoração a Deus, de temor a Deus, e uma vida que nós podemos chamá-la de uma vida de amor. Eu disse uma vez aqui no nosso estudo, não tem muitas semanas, nosso estudo de Levítico, nós lemos todo o Levítico na quarta-feira, meditamos, e nós observamos o seguinte, que o livro de Levítico mostra que santidade é amar. Santidade é amar. Eu fico impressionado como muitas vezes nós não ouvimos, eu fico impressionado como nós não ouvimos isso muitas vezes. Geralmente as pessoas colocam santidade no outro sentido. Mas a Bíblia mostra claramente que santidade é amar. É amar a Deus e amar aos homens. E essa vida de fruto, podemos dizer, é uma vida de amor. Então, nós temos aqui, só para nós observarmos isso, que em todo esse trecho, o Senhor Jesus Cristo, ele fala no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, o fruto de Deus é um fruto de amor. Amor, em primeiro lugar, ao próprio Deus, porque ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. Em primeiro lugar, ele nos ama, como diz aqui a palavra, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Deus nos amou, todo mundo aqui sabe decorado João 3,16, que diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus nos amou dessa maneira tão impressionante que Ele mandou o Filho dele para morrer por pecadores como nós. Quer dizer, Deus é amor, João vai dizer na sua carta 1 João. E aqui Jesus está dizendo, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
Então, ele coloca aqui que o seu mandamento agora é que nós amemos uns aos outros assim como ele nos amou. Ele diz, irmãos, no versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aqui mesmo no Evangelho de João, ele mostra que quem o ama guarda os seus mandamentos. Então, existe uma relação totalmente de amor aqui. Deus nos amou em seu Filho Jesus, e eu então sou amado por Ele, sou salvo por Ele, sou resgatado dos meus pecados por Ele na cruz, e eu passo a amar a Deus, e como eu passo a amar a Deus, a minha vida agora, o meu maior desejo é obedecer a Deus. É o que nós temos estudado aqui nos 10 mandamentos. Não é para que nós sejamos salvos, mas é porque nós já fomos amados, já fomos salvos. Então isso é o impulso da nossa obediência, não é para nós sermos salvos, mas é porque nós já fomos resgatados, nós já fomos amados, nós já fomos salvos, e nós agora o amamos, e nós desejamos agora obedecer os seus mandamentos, e assim a palavra de Deus diz, se eu amo, agora eu devo amar os meus irmãos, eu devo amar uns aos outros. Então isso é o fruto, o fruto, irmãos, é o amor. Vocês lembram que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, qual é o fruto do Espírito? Como é que ele encabeça, né, aquele fruto? A primeira virtude desse fruto, qual é? O amor. Fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Então esse fruto, irmãos, nós podemos resumi-lo em amar. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus já resumiu todos os mandamentos, é obedecer os 10 mandamentos. E a motivação é o amor. Então, Jesus está dizendo aqui, irmãos, vejam que coisa, que essa videira verdadeira, que Ele é a videira, que tem os galhos e tem os frutos, e o Pai Celestial está cuidando dessa videira, que quando as pessoas olharem para essa videira, o que elas vão ver? Amor. O amor de Deus está nessa videira. Você olha para uma videira muito bonita, uma árvore, uma aceroleira, falei certo, né? Você olha para, enfim, uma árvore cheia de frutos, você acha muito bonito. Pois bem, qual é a beleza da igreja? A igreja é essa videira. Qual é a beleza da igreja? O fruto de amor. Então essa igreja ela é cheia de amor. Ora, meus irmãos, é isso que é o resumo dos mandamentos. Foi isso que o Senhor Jesus resumiu os mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que é vida santa? O que é uma vida pura? O que é uma vida santa? Amar. O apóstolo Paulo vai dizer, quem ama não faz mal ao próximo. Quem ama, portanto, tem uma vida, vai honrar o pai e mãe, não vai adulterar, não vai roubar, não vai difamar o próximo, não vai fazer aquelas coisas que são desagradáveis a Deus e que são malignas e que são para a destruição do próximo. Então, o amor está na base de tudo. Agora, observem, irmãos, que a palavra de Deus está falando aqui de uma pessoa que parece que está na videira, mas ela não está. É o versículo 2. E a evidência de que essa pessoa é apenas aparentemente ligada a Jesus é que ela não tem fruto. Não existe o fruto nela, não existe o amor. Esse amor do qual eu estou lhes falando agora, não existe nela. Então Jesus vai falar no versículo 2 que toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, existem aqueles que parece que estão ligados a Cristo, mas não se vê fruto neles, não se vê o amor neles. Mas o Senhor diz que no caso desses, o Pai Celestial tira. O lavrador, num dado momento, ele vai tirar esse galho falso. Então o versículo 2 diz que toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então nós temos aqui, irmãos, que existem os galhos falsos e os galhos verdadeiros. Os galhos falsos, eles se mostram que são falsos porque não produzem fruto. Os galhos verdadeiros, evidentemente, vão produzir fruto. Ele diz aqui na segunda metade que ele limpa toda aquela que dá fruto. Então tem fruto. O outro não tem fruto, mas esse tem fruto. Mas o Pai, então, tira o que não dá fruto
e limpa aquele que dá fruto, para que o quê? Dê mais fruto. Então nós estamos vendo aqui que existe um processo nessa videira. Essa videira ela é muito bonita, mas lá no meio dela tem os galhos falsos. E esses galhos falsos, eles não produzem fruto nenhum. No momento certo, esses galhos serão tirados pelo próprio agricultor, pelo próprio lavrador, como está na nossa tradução. Ele está fazendo esse processo, ele está tirando esses galhos. Ao mesmo tempo que ele está tirando esses galhos, ele está limpando os galhos verdadeiros. E ele está, então, limpando para que eles produzam mais fruto. Então, esses galhos já produzem fruto, mas eles estão crescendo na frutificação. E aí Jesus diz, como é que o Pai limpa essas pessoas? E aqui eu chego no meu ponto, que é o nosso tema, as Escrituras. Porque ele diz no versículo 3... Vós já estáis limpos pelo quê, meus irmãos? Pela palavra que vos tenho falado. É assim que o Pai limpa. Então o Pai Celestial ele está fazendo uma obra em que ele está como um agricultor, como um lavrador competente. Ele está podando, tirando aqueles galhos que não produzem nada, que só estão ali enfeiando e prejudicando a videira. E ele vai limpando os galhos que produzem fruto, para que eles fiquem mais frutíferos ainda. E qual é o instrumento do Pai? A palavra de Jesus, a minha palavra, a palavra de Cristo é que está limpando estas pessoas. Vamos observar aqui, meus irmãos, que ele diz também no versículo 7, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Percebe? Ele diz também no versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele diz, quando ele fala que os discípulos são amigos, veja que ele diz que o que faz a diferença entre um amigo e um não amigo, vamos colocar assim, é que você conta as coisas para o amigo. Você fala as coisas para o amigo. Você dá um conhecimento que só é para o amigo. Ele diz no versículo 15, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Existe um segredo, existe uma separação entre o senhor e o servo, de maneira que existe só uma relação, vamos colocar da seguinte forma, trabalhista, seca, mecânica, entre o servo e o senhor. Mas entre amigos existe o que, irmãos? Amor, alegria. Jesus disse que no versículo 11, olha o que diz no versículo 11, é tão maravilhoso, irmão, mas observe, tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós e o vosso gozo seja o quê? Completo. É como essa taça aqui, olha, essa taça, ela não está completa, mas é alegria transbordante, completo. Então, Jesus está falando aqui, eu quero encher vocês de alegria. Eu quero que vocês se alegrem em mim. E essa alegria está no amor. Essa alegria está nos amigos. E qual é a característica dos amigos? Jesus diz no versículo 15, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito o quê, irmãos? Qual é a palavrinha aí? Conhecer. Conhecer. Então Jesus está dizendo, eu estou falando o que ouvi do Pai. Eu trouxe a vocês a palavra do Pai. A palavra de Jesus é a palavra do Pai. É a palavra do Deus triuno, é a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses amigos, por isso que Jesus chama de amigos, ele está dizendo assim, olha, vocês são meus amigos porque vocês conhecem a palavra do Pai. E vocês conhecem porque eu dei a vocês esse conhecimento, eu dei a vocês a palavra. Então, é pela palavra que eles são feitos amigos, é pela palavra que eles são limpos pelo Pai para que eles frutifiquem mais. É pela palavra, mas ele fala no versículo 6, que se alguém não estiver em mim, será lançado o que, irmãos? Fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo. Quem são os que não permanecem nele? Quando você toma de novo o versículo 7, você entende
Porque ele disse: vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Quem é que permanece nele? Quem é que está nele? É a pessoa em que a palavra está nela. Aquele que não está em Cristo, versículo 6, evidentemente, é quem? É aquele em que a palavra não está nele. A palavra de Deus não está nessa pessoa. Essa pessoa aparentemente está em Cristo, aparentemente, está lá na videira, está lá no meio da igreja. É cristão nominal, é cristão professo, é congregado numa igreja, é congregado numa religião chamada cristã, seja evangélica, seja católica, o que for. Essa pessoa professa, ela diz assim: sou cristão. Mas Jesus está dizendo: não. Ele não tem a palavra nele. Ele não tem a verdade nele. Ele não está ligado a mim. Ele não é meu amigo. Ele não é meu amado. Ele não me ama. Ele não conhece o Pai por mim. Ele não dá fruto porque ele não conhece este amor. Ele não ama porque ele não experimentou este amor. Ele não frutifica em amor porque ele não conhece este amor. Vocês sabem, meus irmãos, em quem Jesus está pensando? Provavelmente, em quem Jesus está pensando aqui? Judas. Quem tinha acabado de sair da reunião em que está ali a videira reunida no último dia, próximo já da morte de Jesus, os 12 apóstolos estão representando a videira, mas entre esses 12 tem um Judas. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 13. E no capítulo 13, quando o Senhor Jesus Cristo purifica, veja as expressões limpar e lavar. Limpar e lavar. Lá Jesus fala limpar. Aqui Jesus vai lavar. Lavar o quê? Os pés sujos e empoeirados dos discípulos. Ele se veste como um servo e ele lava os pés deles. Quando ele chega para Pedro, no versículo 8, capítulo 13, versículo 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí o Pedro, sempre falante, né? Ele diz: Senhor, versículo 9, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí Jesus explica melhor. Jesus diz assim: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Olha, vamos comparar com o que Jesus diz lá na videira. Na videira, ele diz que o Pai está limpando aqueles galhos que já estão dando fruto para que eles deem mais fruto. Então é uma limpeza contínua. Mas Jesus já tinha dito lá no capítulo 15 que eles já estavam limpos. Vocês não precisam abrir agora, mas eu vou só ler no versículo 3 do capítulo 15. Jesus já tinha dito que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, aqui, o que Jesus está falando, irmãos? Jesus está falando de duas doutrinas. A primeira doutrina é a doutrina da justificação. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados dos nossos pecados. Porque Jesus já pagou por nossos pecados. Nós já estamos livres de toda culpa, livres de toda maldição da lei. E não é só isso, não. Nós somos considerados justos na presença de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Quando Deus olha para mim e para você, se nós somos crentes em Cristo Jesus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Jesus. Quando Deus olha para nós, Deus nos vê justos em Cristo, seu Filho, porque nós estamos no Filho. Então nós já estamos o que, irmãos? Limpos. Nesse sentido. Mas existe um outro sentido que nós precisamos continuar sendo limpos, porque nós somos ainda imperfeitos. Então Jesus está falando de outra doutrina aqui, que é uma doutrina que fala de uma limpeza contínua. Eu já fui limpo lá atrás, mas agora eu vou ser limpo continuamente. Como é o nome dessa outra doutrina? Santificação. Então estou sendo santificado. Então, se eu fui justificado, eu já estou limpo e eu já estou dando algum fruto, mas não fica parado. Eu vou frutificar mais, e essa frutificação será no processo de contínua limpeza. Eu fui limpo lá atrás, quando eu ouvi o Evangelho, quando eu ouvi a palavra,
Cristo Jesus morrendo na cruz por meus pecados, eu criei nesse Jesus, eu fui limpo, e agora eu vou continuar sendo limpo pelo mesmo Evangelho. Pelo mesmo Evangelho, irmãos, pela mesma palavra, porque Paulo vai dizer que é na cruz que eu vou ser santificado. Então, todos os dias eu levo os meus pecados à cruz, e eu mortifico os meus pecados em Cristo, e eu vou sendo purificado, limpo. Agora, vamos voltar lá para o lava-pés. No lava-pés, Jesus diz a mesma coisa, só com outra palavra. Pedro, sempre o mais falante, Pedro diz assim: ah, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus diz para ele assim: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés empoeirados, porque no mais já está todo limpo. Olha, vou dar uma ilustração aqui para vocês. Você já tomou seu baninho lá na sua casa, está todo banhadinho, cheiroso e tudo, né? Aí de repente você lembra que deixou alguma coisa lá no quintal. Ai, mas eu já tomei banho, né? Aí você vai lá, você suja o quê? Os pés. Aí você volta, vai tomar banho de novo? Você não vai tomar banho de novo. Você vai lavar o quê? Os pés. O que Jesus está dizendo aqui: você já foi limpo, você já foi justificado, mas os seus pés, quando você caminha, quando você anda, os seus pés vão ficando sujos, porque você ainda é pecador, você ainda tem impurezas. Então você precisa continuamente lavar os pés. Você precisa, vamos lembrar de 1 João? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado diante de Deus Pai, Jesus Cristo. Ele é a purificação dos nossos pecados, é a propiciação pelos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é assim que nós vamos andando, irmãos. Todo dia nós temos que pedir perdão, confessar, pedir perdão. Nós não vamos perder a salvação, não tem nada disso. Nós já fomos salvos, já fomos justificados. Mas a santificação é um processo em que Ele vai nos mostrar que nós precisamos deixar este pecado, aquele pecado. Nós vamos andando e nossos pés vão sujando. Então eu vou de novo ser lavado por Jesus. Jesus de novo vai me lavar os pés. E Ele vai me lavar os pés no seu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E assim eu vou caminhando. Eu já amo Jesus, mas eu vou caminhando. E como é que eu vou sendo purificado? O que mostra o meu pecado? O que mostra sempre a solução para o meu pecado? Que é a cruz, sempre é o sangue de Jesus, sempre é Cristo, a palavra. Por isso que todo domingo nós estamos aqui. Por isso que todo domingo eu aponto para vocês sempre Cristo. Por isso que todo domingo eu estou chamando os pecadores para se arrepender e crer em Cristo. E todos os ministros do Evangelho fazem isso. Por isso que todo domingo os ministros do Evangelho estão dizendo: cristãos, continuem se arrependendo, continuem se santificando. Deixem a palavra mostrar os pecados de vocês e se arrependam. E vão à cruz de Cristo serem limpos os pés. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, veja o que ele diz então, no versículo 10, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Mas aí vem a parte ruim, não é? Que ele diz assim: ora, vós está limpos, mas não todos. Tinha o Judas lá, irmãos. O Judas não tinha sido lavado os pés, as pernas, o tronco, os braços, a cabeça. Ele estava todo sujo, irmãos. Judas estava todo imundo. Judas não tinha sido lavado. Judas não tinha sido justificado. Não adiantava lavar só os pés de Judas, porque Judas estava todo sujo. Judas estava lá, perto de Cristo, mas não amava Cristo, não cria em Cristo, não depositava sua fé em Cristo. O que Judas amava? A prata. Judas vendeu Cristo.
Judas estava sujo. E qual era a sujeira essencial de Judas? Ódio. Falta de amor. Vocês estão entendendo? Eu falei lá no início, o que é santidade? É amar. O que é não estar justificado, não estar santificado? É não amar. Judas amava o ídolo, a prata, mas não amava a Deus. E por causa disso ele condenou o inocente, ele traiu o inocente, que é o próprio Jesus. Ele levou Cristo para os maiores inimigos de Cristo. O que é isso se não falta de amor? Judas não amava a Deus. Judas não amava Cristo. Judas não amava os seus irmãos, não amava Pedro, não amava João. Judas não era puro. Judas estava longe de Deus. Por isso que ele não amava. Vocês percebem, irmãos, que tudo que há no mundo é ódio? Tudo que há no mundo é ódio e idolatria e maldade e perversidade. Está acontecendo agora lá nessa guerra. Matando crianças, destruindo vida de pessoas. Tudo que existe no mundo, tudo que há no mundo é ódio, gente. Por isso que a igreja de Jesus, o que vai mostrar que a igreja de Jesus é a igreja de Jesus? O amor. O amor a Deus e o amor uns aos outros. Olha, se uma igreja tem doutrina, mas não tem amor, ela é uma igreja de Judas. Se uma igreja não tem doutrina, nem tem amor, também é uma igreja de quê? De Judas. Mas uma igreja que tem doutrina, mas não tem só doutrina, mas tem a palavra aplicada na alma. Ali não é só ortodoxia, não é só teologia, mas é a vida de Deus na alma. Quando as pessoas verdadeiramente se arrependeram, creram no Senhor Jesus, estão vivas, essa igreja tem amor, irmãos. Lá no capítulo 17, vamos voltar lá para o capítulo 17. Voltar não. Vamos olhar o capítulo 17. Veja que o Senhor Jesus, orando ao Pai, veja o que ele fala. Ele diz assim, a partir do versículo 17, acompanhe comigo o que ele diz, olha só o que ele diz. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que eles vão ser santificados, irmãos? Vê de novo na palavra. Aí ele continua dizendo assim, olha, e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, eu estou me separando e eu vou para a cruz morrer por eles, para que eles sejam santificados, porque tudo é em mim. Então eu sou o primeiro santificado, separado, que me entrego para a morte, para que eles também sejam santificados. Aí ele continua falando no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, perceba aqui de novo a palavra, hão de crer em mim. Ou seja, a palavra tem que ser pregada para que aqueles, e aqueles incluem nós, estamos aqui no século 21, que Jesus está falando lá dos apóstolos, esses, mas não eram só eles, eram toda a comunhão de cristãos, milhões, bilhões de pessoas que ainda iriam crer no Evangelho nos séculos vindouros, e aí Jesus diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O Evangelho vai ser pregado, aí ele fala no versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós. O que é isso? Unidade, a videira está unida em Cristo. E aí Jesus diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus, irmãos, na unidade da igreja, no amor da igreja? E aí ele fala, irmãos, no versículo 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Olha como é que ele conclui, meus irmãos. E que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. O mundo, a igreja é sal da terra e luz do mundo. A igreja vai mostrar para os de fora esta luz através da unidade. E vai mostrar o amor de Deus. O amor, veja o que ele diz: amado a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim, para que o mundo conheça isso, que ele foi enviado e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Para que o mundo conheça isso, ele vai conhecer pela unidade, pelo amor prático, pelo serviço. Aí vocês lembram lá atrás que o Senhor Jesus Cristo disse assim, não é? Eu estou lavando os pés de vocês, agora vocês sigam o meu exemplo. Qual é o meu exemplo? O que é que vocês têm que fazer agora? Lavar os pés uns dos outros, ser servos. Lavar os pés do irmão. Servir o irmão, estar unido com o irmão em Cristo e servir o irmão. E aí o mundo lá fora, vendo essa unidade, porque o que tem no mundo? Só guerra, só maldade, só perversidade, só violência, só difamação, só quebra de todos aqueles mandamentos. Aí o mundo vai dizer, esse povo é um povo diferente. Aqui eu estou vendo algo que não existe em nenhum lugar do mundo. Esse povo é um, esse povo se ama, esse povo é amado por Deus, esse povo fala de Cristo, esse povo é amado de Deus, porque eles se amam. Você lembra de Atos capítulo 2? Como a igreja estava unida e servindo uns aos outros, e as pessoas ficavam impressionadas de Jerusalém. É isso, irmãos. Meus irmãos, hoje em dia temos falado muito de reforma, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando é que nós sabemos que está acontecendo realmente reforma? Reflita nisso. É quando as pessoas de fora da igreja estão dizendo, esse povo é amado por Deus. Porque, gente, se tiver só discurso de reforma, só ortodoxia de reforma, mas tiver ódio, intriga, confusão, discurso de ódio, não é reforma. É religião de Judas. Porque Judas também pregava. Porque Judas expulsava demônios. Porque Judas operava maravilhas. Mas Judas nunca amou Jesus. No último dia, o Senhor Jesus Cristo vai dizer para muitos que vão dizer, Senhor, Senhor. Lembra de Mateus 7? Em teu nome, profetizamos em teu nome. E fizemos maravilhas em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai dizer para eles o quê? Nunca vos conheci. Vocês nunca foram amados. Vocês nunca foram amados por Deus. Vocês não experimentaram o amor de Deus. Por isso que tudo que há em vocês, quando vocês estavam pregando, quando vocês estavam expulsando demônios, quando vocês estavam operando milagres, mas tudo que havia em vocês era ódio. Vocês se odiavam. Vocês se matavam, vocês se destruíam. É a religião de hoje, meus irmãos. É o cristianismo de hoje. Eu digo a vocês que uma das coisas que mais tem me entristecido o coração é ver os ímpios, é ver pessoas de fora da igreja falar assim, olha os evangélicos. Olha eles, olha o que eles são. Olha o que eles fazem. Eu quero lhes dizer nesta manhã que o cristianismo verdadeiro, genuíno, a palavra
Para que isso aconteça, é preciso que a palavra esteja sendo anunciada, mas não como uma mera doutrina, não como uma mera ortodoxia, não meramente para que nós digamos assim, irmãos, eu sou uma igreja confessional. Olha, é muito bom ter a confissão. Nós somos aqui uma igreja confessional. Eu me considero um pastor confessional. Mas eu quero dizer para os irmãos que se for só um livro, mas se não houver amor entre nós, tudo que nós teremos, o que é religião de quê, irmãos? De Judas. Parece que é galho, parece que está em Cristo, mas não está em Cristo. Então, eis o grande teste da reforma. Nós precisamos entender que a reforma é quando esta palavra está sendo crida, está nos limpando, está nos levando a crer em Jesus, a nos arrepender do nosso pecado genuinamente. E tendo nos justificado, está agora nos santificando. Então, eu quero que vocês agora, vou falar mais 5 minutinhos, eu gostaria de, nesses 5 minutos, colocar para vocês em contraste a religião de Judas. Já coloquei aqui o contraste, mas quero reforçar esse contraste com a religião de Judas e a religião de Cristo. Vamos olhar aqui, irmãos, voltar para o capítulo 13, versículo 21. E no capítulo 13, no versículo 21, está escrito assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem lhe falava. Vejam quem era, porque é assim mesmo, o galho parece que está lá, não parece que não é galho. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez o sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem lhe falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E aí, o que é que Jesus fez, irmãos? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Jesus está dizendo: ei, Judas, lembra que diz o Salmo? Aquele que comia comigo me traiu. Aquele que comia do meu pão me traiu. E o que acontece, irmãos, então? Que Jesus está dando um último alerta para Judas do que ele estava fazendo. Eu estou te dando pão. Tu tens comungado na minha mesa. Mas Judas não ouviu esse último alerta. Porque é assim a religião de Judas. A religião de Judas é uma religião que nunca ouve os alertas de Deus. É a religião dos ouvidos surdos, tapados, que ouve e nunca crê. Então diz o texto, no versículo 27, que após o bocado entrou nele Satanás. Ele ficou endemoninhado, meus irmãos. E disse depois Jesus: o que fazes, faz depressa. E nenhum dos que estavam assentados entendeu isso. Porque Judas, ele era um tesoureiro. Mas olha o que diz o versículo 30. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite, trevas. Eu concordo com aqueles que dizem que não foi sem significado que João colocou isso aqui, era noite. Judas adentrou nas trevas, Judas estava em profundas trevas. Porque se você volta para o versículo 1 desse mesmo capítulo, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, o que estavam no mundo, amou-os até o fim, e acabada a ceia, olha o que diz o versículo 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse.
Vocês percebem que tem um processo. Aqui o diabo põe no coração de Judas essa ideia de trair. Mas no versículo 27, Satanás entra em Judas. Então tem um processo. É o processo da apostasia. A apostasia vai devagarzinho, irmãos. A palavra é pregada, a palavra é ensinada, o bocado molhado está sendo dito ao Judas: ei, Judas, arrependam-se, olha o que vocês estão fazendo. Mas os Judas não se arrependem. Porque o diabo está colocando no coração desses Judas e está dizendo para eles: olha a prata, veja o que vocês vão ganhar com este mundo. E eles nunca ouvem os alertas de Jesus. Até que então, apostasia total. Eles caem total, como diz na confissão de fé nossa, eles caem total e definitivamente. E eles adentram a noite. Apostasia do Evangelho. Há tanta gente que ouve. Mas a palavra não o purifica. Mas nós temos um Pedro, que Jesus disse: tu já estás limpo, Pedro. Lembra que Jesus disse para ele: tu já estás limpo. Aí daqui a pouco Pedro nega Jesus. Quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Porque Pedro também, mesmo estando limpo, não ouviu um alerta de Jesus. Jesus disse: Pedro, tu vais me negar. Ele disse: jamais te negarei, Senhor. Então Pedro cai. Mas Pedro não deixa de ser limpo, Pedro não deixa de ser justificado. Então, num dado momento, vamos lá agora para o capítulo 21, meus irmãos. Versículo 15, num dado momento, o Senhor Jesus confronta Pedro. Pedro precisava lavar os pés agora. Pedro tinha sujado os seus pés, meus irmãos. E lá no capítulo 21, versículo 15, diz o texto: Jesus, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmãos, Pedro nunca deixou de amar Jesus. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, tornou a dizer Jesus, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, versículo 17: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Jesus restaurou a Pedro, e Pedro morreria por Jesus no futuro, não negaria mais Jesus. Pedro estava sendo limpo pelo Pai para que ele produzisse mais fruto. Vocês entenderam? Então Judas é o galho cortado pelo Pai. Pedro é o galho limpo pelo Pai. Judas não ouve a palavra, toma o bocado e parte para as trevas. Pedro ouve a palavra. Porque na hora que ele negou Jesus, ele lembrou da palavra de Jesus. E um dos evangelistas diz que ele chorou, ele se arrependeu. Irmãos, a religião verdadeira, o cristianismo é verdadeiro, é o cristianismo de Pedro. É o cristianismo daquele que creu em Jesus. Já foi justificado, ama Jesus. E que precisa continuamente ser santificado. De Judas, não. Judas não amou Jesus, nunca amou. Que todos aqui nesta manhã possam ter a religião de Pedro.
possam estar crendo em Jesus e continuar olhando para Jesus. Possam já ter sido lavados, e se ainda não foram, que se arrependem, que creiam hoje em Jesus para serem lavados todo o corpo, para serem justificados. Só Jesus justifica. E possam continuar lavando os pés, porque os pés a gente vai sujando no caminho, irmãos. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E que a palavra nos limpe continuamente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos nesta manhã bendita, o dia do Senhor, suplicar que a palavra do Senhor esteja nos limpando, Senhor. Suplicar que todos aqui neste recinto, os que vierem ouvir depois desta mensagem, todos venham a terem o seu corpo todo limpo pelo sangue de Jesus. Creiam em Jesus verdadeiramente. Confiem nele unicamente para a sua salvação e justificação. E que continuem crendo nele, para que quando os pés se sujarem, possam ser limpos pelo sangue de Jesus. Nós pedimos, Pai, estejamos sendo santificados. Se caímos, como Pedro caiu, que nos arrependamos. Que não sigamos, nenhum de nós aqui siga a religião de Judas, que não ouve os alertas da palavra, mas que todos possam, cada vez mais, estarem sendo limpos os seus pés pela palavra de Jesus. Faz isso, precioso, amado agricultor, Pai Celestial, nos limpa cada dia os nossos pés, para que produzamos mais e mais fruto para a sua glória, frutos de amor, em nome de Jesus. Amém.